pessoal, estamos de volta agora com PET 2, Escola Online juntinho com vocês. E eu aqui na Química, junto com o Dicão, viemos aqui dar para vocês o melhor conteúdo que vocês vão encontrar aqui no YouTube. Tô brincando, pessoal, mas olha aqui, esse conteúdo teórico ele é muito importante, ele é a base pra gente dar continuidade nas próximas semanas do PET aqui, tá bom? Então essa aula é sobre número de oxidação e reações de óxido-redução. Vou deixar aqui nesse vídeo, né, na descrição desse vídeo, link dessas duas aulas teóricas que tem lá na playlist de Química, tá bom? Então, se você teve alguma dúvida de algum conteúdo, vai lá nessas aulas, lá também tem alguns exemplos, alguns exercícios, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes da gente ir para nossa aula, o Dicão aí, ó, tá mostrando uma novidade do Escola Online. Escola Online agora tem correção de redação, além de toda quarta, gente, é a live da redação online. Conto com a presença de vocês, é extremamente importante. Estudante do terceiro ano, ó, Enem tá vindo aí. Então, o que a gente tem que fazer? Preparar para o Enem. Então, além da redação para você arrasar no Enem, no fim desse mês, no fim do mês de maio, iniciam agora as aulas do projeto Eu Não Erro Mais, pessoal. Então, quer saber mais informações? Sabe onde você vai encontrar? Lá no nosso Instagram, é lá o nosso canal de comunicação com vocês. Então, se você ainda não segue a gente, segue lá, ok? Vamos para a nossa aula? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, gente, olha aí o Dicão de jaleco fazendo experimento. Ai, Dicão, você tá muito pra frente. Então, pessoal, nós vamos aqui aproveitar essa audácia do Dicão aí, olha, sendo um químico, e a gente vai iniciar aqui o conteúdo teórico, número de oxidação. Nós falamos mais um NOx. O que é um NOx? NOx de um elemento químico, gente, vai ser a carga elétrica que ele adquire quando ele faz uma ligação química. Nós sabemos que um elemento ele pode sim formar três tipos de ligação. Uma ligação iônica, metálica e covalente. E quando esse átomo ele faz a ligação química, é com o intuito, gente, de ganhar estabilidade. E para que um elemento ganhe estabilidade, ele pode, então, receber ou perder elétrons quando faz uma ligação química. E isso vai estar diretamente ligado à sua carga elétrica. Isso significa, gente, que corresponde à tendência. Cada átomo tem uma tendência em receber ou doar elétrons, né? Por isso, a maioria dos elementos químicos, eles vão apresentar diversos números de oxidação. Vai depender do composto que ele é formado, ok? Então, dependendo do composto que ele é formado, ele pode ter cargas elétricas diferentes. Só, pessoal, que existe alguns elementos que normalmente esse número de oxidação, ou, né, seja ele um número de oxidação positivo ou negativo, e ele apresenta esse número de oxidação constante. Por quê? Porque são elementos que são muito eletropositivos ou muito eletronegativos. Eles não têm a tendência, né? Por exemplo, um elemento que ele é muito eletronegativo é porque ele tem a tendência realmente em doar elétrons. Então, por isso ele vai ter sempre essa tendência e esse número de oxidação fixo, tá bom? E quem são esses elementos, pessoal? Todo metal alcalino, independente de qual substância que esteja ali formada, toda vez que for uma substância composta, o metal alcalino vai apresentar NOx mais 1. O metal alcalino terroso sempre, gente, quando em uma substância composta, vai apresentar NOx mais 2. Prata, também nessa mesma situação, NOx mais 1, zinco mais 2, alumínio mais 3. Enxofre, gente, ele vai apresentar NOx menos 2 se na substância não houver presença de oxigênio. Se houver presença de oxigênio, aí a história muda, tá bom? Esse número de oxidação do enxofre pode variar, não vai ser menos 2.
Halogênios também na ausência de oxigênio vão ter NOx fixo -1. E hidrogênio, gente, nós temos aí duas condições. Se o hidrogênio estiver ligado diretamente a metal, aí ele vai ter NOx -1. Se ele estiver ligado a ametal, aí ele vai ter NOx +1. E o oxigênio, pessoal, quando ele for o elemento, né, mais eletronegativo, que na maioria das vezes sim, quando ele está ligado numa substância composta, ele é o elemento mais eletronegativo, ele vai ter ali o número de oxidação -2. Só que aí, para o oxigênio, nós temos situações especiais. Quando for o oxigênio estiver na presença de uma substância que é o peróxido, superperóxido, ele vai ter número de oxidação diferente de -2. E se ele tiver em uma substância que tem a presença do flúor, pelo fato do flúor ser um elemento mais eletronegativo que o oxigênio, então o oxigênio ele pode ter número de oxidação +2 ou +1, ok? Então, essa tabela aqui, ela é muito importante, pessoal. Aí fala assim, nossa, Simone, é muita coisa. Então, olha aqui, com a ajuda da tabela periódica, vamos aí tentar memorizar, porque é necessário memorizar todos esses números de oxidação fixos. Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo hidrogênio. Hidrogênio tem NOx +1 quando ligado a metal e -1 quando ligado a metal. Metais alcalinos, sempre número de oxidação +1. Alcalinos terroso, +2. Agora aqui, ó, alumínio, zinco e prata, +3, +2, +1. Halogênios na ausência de oxigênio, -1. Calcogênios na ausência de oxigênio, -2. O oxigênio é uma situação, vai ser -2, mas se for peróxido vai ser -1, superperóxido -0,5 e se tiver ligado ao flúor pode ter NOx +2 ou +1, tá bom? Então a tabela aqui periódica nos ajuda bastante a memorizar esses números de oxidação. E como vocês podem observar, olha aqui, são elementos muito eletropositivos, né? Porque eles têm a tendência em doar elétrons e aqui, gente, é a tendência dos elementos muito eletronegativos, que tem a tendência em receber elétrons, né? Que eles atraem elétrons para si. Então, é fácil a gente memorizar. E aí, memorizar essa escadinha aqui, ó. +3, +2, +1, que também é NOx fixo, certo? Só que, além de memorizar esse número de oxidação, pessoal, tem algumas regrinhas que é muito importante, principalmente para a gente, né, definir o número de oxidação daqueles elementos em que o NOx não é fixo. Então, como serão essas regrinhas? A primeira regrinha, que é extremamente importante. Quando eu estava lá naquela tabela, eu sempre falei, né, que o número de oxidação daqueles elementos quando em substância composta. Por quê? Porque quando nós temos uma substância simples, o NOx desse elemento sempre será 0, tá? Por quê? Porque quando tem 2 nitrogênios, por exemplo, ligados, e aí o número de oxidação, né, gente, a nuvem eletrônica, ela tá distribuída de forma uniforme. E dessa vez, né, dessa situação, o número de oxidação de cada elemento, ele vai tender a 0, porque nessa tendência, um elemento não atrai mais que o outro. Então, a nuvem eletrônica está ali distribuída uniformemente, assim como os elétrons estão distribuídos ali entre os átomos, ok? Então, toda substância simples é uma regra, o NOx é 0. Quando nós temos um íon, o NOx daquele elemento será exatamente a carga desse íon, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, F-, o NOx do flúor é -1. Outra regra, a soma do NOx dos elementos de um composto sempre dá 0. Então, toda vez que nós temos uma substância, todos os elementos que estão ali presentes naquela substância, o somatório do NOx tem que dar 0. Quando nós tivermos um íon composto, a soma dos números de oxidação de todos os elementos aí tem que ser igual à carga desse íon composto, tá bom? Então, vamos aqui praticar essas regrinhas aqui rapidinho com a substância, né? Com o ácido sulfúrico. Então, pessoal, toda vez que a gente for aqui calcular o número de oxidação, a gente tem que lembrar daquela tabela que a gente tem que memorizar o NOx das substâncias
fixas, né? Dos elementos que tem NOx fixo e decorar, né, as regrinhas. É necessário sim memorizar essas regrinhas. Então aqui, gente, o ácido sulfúrico é uma substância. O número de oxidação aqui dos 2 hidrogênios com 1 enxofre, o número de oxidação de 4 oxigênios, a gente tem que igualar a 0, tá bom? Então vamos lá. Vou aqui repetir a fórmula e a primeira regra é em relação ao número de oxidação do hidrogênio, que tem regra, né? Hidrogênio, como ele está ligado a metal, né? Ele está ligado aqui diretamente ou no enxofre ou no oxigênio, ele vai ter NOx mais 1. O oxigênio, pessoal, ele tá aqui, é uma substância, é um ácido. Então, o oxigênio tem NOx fixo menos 2. Já o enxofre, a gente não sabe. Por quê? Porque essa substância tem a presença do oxigênio. Então, o NOx do enxofre a gente precisa calcular. Eu vou chamar aqui de X, tá bom? E aí, a gente vai igualar aqui o número de oxidação total de cada, né, do sistema todo a 0, porque é uma substância que é neutra, não tem carga. Então, por isso que a gente iguala a 0. Então, nós temos 2 oxigênios, então 2 vezes mais 1, 1 enxofre e 4 oxigênios. Então, a expressão aqui, ó, 2 hidrogênios vezes o NOx do hidrogênio, 1 enxofre vezes o NOx do enxofre, que a gente não sabe, a gente vai calcular, e 4 oxigênios vezes o número de oxidação do oxigênio. Igualando a 0, então, 2 vezes mais 1, 2, mais x, menos 8, ok? 4 vezes menos 2, menos 8. Mais 2 menos 8, menos 6. Passa para o lado de lá, mais 6. Então, a gente encontrou aí o valor de x, né? O valor de x, que é o número de oxidação do enxofre, que é mais 6. Certo, pessoal? Então, é muito importante vocês entenderem aqui como se calcula, mas à medida que vai se passando, gente, vocês têm que exercitar isso aqui, mas tem que calcular rapidinho, de cabeça, tá bom? E aí, para a gente fechar esse conteúdo, vamos ver aqui o que é uma oxidação e redução. Antes da gente entender isso, é muito importante saber que toda vez que tiver uma oxidação, né, um elemento estiver oxidando, em contrapartida, outro elemento vai estar reduzindo. Por exemplo, nessa expressão aqui, como que eu vou identificar se a substância ela está oxidando ou reduzindo? Isso é determinado pelo número de oxidação. Então, primeira coisa que se faz quando você tem uma equação química e você tem que saber quem reduziu, quem oxidou, o primeiro passo é encontrar o NOx de todo mundo. Então, ferro aqui, ferro é uma substância simples, NOx 0. Hidrogênio está ligado a metal, mais 1, né? Cloro está ligado a hidrogênio, então menos 1. O ferro aqui, a gente não sabe, né? Porque ele é uma substância composta. Mas como a gente sabe aqui que o cloro é menos 1, 2 cloros aqui, menos 1 vezes 2, então menos 2. Para zerar, o ferro aqui tem que ser mais 2. E o hidrogênio aqui, substância simples, 0. Então, foi esse aqui o raciocínio que nós usamos para encontrar aqui o NOx, o número de oxidação de todo mundo. Substância simples, NOx 0. Cloro, né, em substância composta, é menos 1, porque não tem presença de oxigênio. Hidrogênio é mais 1, ligado a metal. Cloro aqui não tem oxigênio, então é menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. A gente tem que zerar aqui, porque é uma substância, então o ferro tem que ser mais 2 para zerar, ok? E aí, gente, o que nós conseguimos identificar? Quem que está mudando o número de oxidação? Qual que é o elemento que está mudando o número de oxidação? Então, a gente vê aqui, ó, que o ferro, do lado dos reagentes, tem NOx 0. E após a transformação, ele adquire um NOx mais 2. De 0 para mais 2, gente, o que está ocorrendo aqui? Ele está perdendo elétrons. E aí tem uma regrinha que eu vou passar para vocês que é muito importante. Eu gosto muito de falar com os meus alunos, que é o quê? Como que é essa regrinha? É a regrinha do porre. Como assim, professora? Se o elemento ele está perdendo elétron, ele está oxidando. Agora, se o elemento está recebendo elétron,
Então, se ele perde elétrons, ele oxida. Se ele estiver recebendo elétron, ele está reduzindo. Então, recebendo elétrons. Então, nessa situação aqui, gente, o ferro está indo de 0 para mais 2. Então, quer dizer que ele está perdendo elétrons. Quem perde elétrons, oxida, ok? E qual que é o outro elemento que está mudando aqui o número de oxidação? O hidrogênio. Ó. O cloro permanece menos 1. O hidrogênio no lado dos reagentes é mais 1 após a transformação NOx 0. Então, de mais 1 para 0 significa que está ganhando, recebendo elétrons. Quem recebe elétrons, reduz, ok? Perde elétrons, oxida, recebe elétrons, reduz. Então, olha aqui, a oxidação é quando tem a perda de elétrons. Ou, se não, a gente pode falar aqui, né, quando se perde elétrons, né, o número de oxidação está aumentando. E a redução é o ganho de elétrons, gente. Ou, em termos de NOx, é quando o NOx está diminuindo. E além disso, pessoal, para a gente fechar aqui o conteúdo teórico, toda substância que está aqui sendo oxidada, nós chamamos ela de agente redutor. Então, o ferro, o que está ocorrendo aqui com o elemento ferro? Ele está oxidando, certo? Então, se ele está sendo oxidado, então ele está promovendo a redução de outra substância, né? Porque quem oxida promove a redução de outra. Quem reduz promove a oxidação de outra substância. Então, o ferro aqui é o nosso agente redutor e o agente oxidante é aquela espécie química que promove a oxidação de outro elemento. Nesse caso aqui, pessoal, a substância, né? O agente oxidante é o HCl, ou também nós podemos falar que o agente redutor, né? A gente pode falar que é a substância ferro ou o ferro 0. E o agente oxidante, gente, é o HCl ou o H+, ok? Então, a gente pode aí descrever dessas duas formas. Entendido, pessoal? Se teve alguma dúvida, vem aqui, ó, na descrição desse vídeo, tem aí 2 links para vocês verem mais aprofundado, né, essa teoria com exemplos, tá bom? Tá lá na playlist de Química. Mas agora nós vamos para os exercícios aqui do PET. Primeiro exercício, para a gente determinar o NOx do enxofre, fósforo, manganês e nitrogênio nas substâncias a seguir. Então, vamos lá, pessoal. Letra A, ó. Número de oxidação do enxofre aqui nessa substância. Então, vamos à regra. O sódio é um metal alcalino. Tem regra? Tem. É mais 1. O enxofre tem regra? Tem se não tivesse presença do oxigênio. Mas como tem aí a presença do oxigênio, a gente não sabe aí o número de oxidação do enxofre. E o oxigênio aqui, NOx, menos 2. Então, vamos montar a expressão aqui, ó. 2, número de oxidação do sódio, mais 1. Eu tenho 1 enxofre vezes X, mais 4 oxigênios vezes menos 2. Isso aqui, gente, é igual a 0, porque é uma substância, ok? Então, vamos lá, ó. Mais 2 mais X menos 8, igual a 0. Então, menos 6, né? Mais 2 menos 8 menos 6 mais X igual a 0. X igual a mais 6. Então, gente, o NOx do enxofre aqui, a gente encontrou mais 6. Certinho? Letra B. HPO3 menos 2. Então, gente, aqui, ó, é um íon composto, a carga aqui, ó. Então, a gente tem que tomar cuidado, hein, na hora de fazer a expressão. Por quê? A gente não pode igualar a 0, a gente vai ter que igualar aqui a menos 2. Então, hidrogênio tem regra? Tem, é mais 1, porque tá ligado aqui, ó, a metal. Fósforo tem regra? Não tem. O enxofre tem regra, é menos 2. Então, vamos montar aqui a expressão. Hidrogênio, né? 1 hidrogênio. Então, de NOx mais 1, mais 1 fósforo, NOx desconhecido, né? X, mais 3 oxigênios, NOx menos 2. E eu vou igualar a expressão a menos 2. Então, vamos lá, ó. Mais 1 mais X menos 6 igual a
menos 2. Menos 6 mais 1, então mais x menos 5, igual a menos 2. Então, menos 5 passa para cá, mais 5, x igual a mais 5 menos 2, que é igual a mais 3. Logo, pessoal, aqui, ó, o NOx do fósforo igual a mais 3. Certinho? Então, aqui, ó, a gente já encontrou da letra A e da letra B. Agora, a letra C. KMnO4. O potássio, gente, tem NOx fixo? Tem. Mais um, porque é metal alcalino. O manganês tem? Não tem. Então, é X. E o oxigênio tem? Tem sim. É menos 2. Então, vamos montar aqui a expressão, ó. Um potássio, NOx mais 1, mais um manganês, NOx X, mais 4 oxigênios, menos 2. Então, aqui a gente iguala a 0. Então, ó, mais 1, mais x, menos 8, igual a 0. Mais 1, menos 8, menos 7. Passa para o lado de lá, mais 7. Então, a gente encontra aqui que o NOx do Mn é igual a mais 7. Ok? Então, chegamos aqui à resposta da letra C. Agora, pessoal, a letra D, ela precisa aí de alguns conhecimentos que a gente adquiriu aonde? Lá no primeiro ano, funções inorgânicas. Por quê? Vou falar para vocês. Então, CuNO3, 2. Primeiro, gente, o número aqui de oxidação do cobre é fixo? Não é. O número do nitrogênio é fixo? Não é. E do oxigênio é fixo, é menos 2. Nossa, até que enfim, pelo menos 1. Mas nessa situação aqui, gente, a gente não pode montar a expressão porque a gente aqui tem 2 elementos que nós não sabemos o número de oxidação. Então, nessa situação, a gente tem que recorrer aqui, o conhecimento que nós adquirimos lá no primeiro ano. Isso aqui, gente, é um sal. Todo sal, ele é formado a partir da base e do ácido. Então, a parte aqui do metal veio da base e aqui, essa parte veio de onde? Do ácido. E nessa situação aqui, veio de qual ácido? Do ácido nítrico. Ah, professora, como que você sabe? Por quê? O NO3, se veio do ácido, né? A gente vai ver aqui que o ácido nítrico, que é o ácido padrão, é o HNO3. Então, essa partezinha aqui, ó, é o NO3 menos. E nessa situação, olha aqui, o NO3 menos 2 vezes, então esse X aqui, ó, o número de oxidação do cobre é cobre mais 2. Ah, professora, eu não lembro. É muito importante, pessoal. Eu sempre falo com os meus estudantes, química é uma disciplina acumulativa. Então, fala assim, ah, eu não lembro disso aqui. Então, é um problema, tá bom? É um conhecimento que você adquiriu no primeiro ano, é um conhecimento que a gente vai aí agregando, tá bom? Aí, você pode também calcular aqui o X, ó, por essa parte, pelo íon, né? A gente considera aqui esse íon composto. Então, vamos aqui calcular a partir daqui, né? Então, vamos lá. X, eu tenho um nitrogênio, ok? Um nitrogênio é o X, mais 3 oxigênios. E aí, eu vou igualar a menos 2. Nesse caso, X menos 6 igual a menos 1. Menos 6 passa para cá, mais 6. Menos 1 mais 6, mais 5. Então, a gente acha que o X é mais 5, ok? Então, aqui, ó, a gente encontra, né, que o número de oxidação do nitrogênio é igual a mais 5. Aí fala assim, ah, professora, mas e aí se fosse aqui, ó, para calcular a partir desse aqui, ó? A mesma coisa, vamos fazer aqui, ó. CuNO3, 2, ok? E aí, por essa, né, recordação aqui de funções inorgânicas, a gente sabe que agora o NOx do cobre é mais 2. O do nitrogênio, a gente quer descobrir que, na verdade, a gente vai encontrar que o mais 5 e o oxigênio menos 2. Como que monta aqui, ó, a expressão?
Então, eu tenho um cobre, ok? Então, um cobre vezes mais 2, mais aqui, pessoal, esse 2, a gente tem que fazer aqui a distributiva. Então, ó, eu tenho 2 vezes NO3. Então, eu tenho 2 nitrogênios e eu tenho 6 oxigênios. E aí, eu posso igualar a zero. Quando você fizer essa expressão matemática aqui, você vai encontrar a mesma coisa. X vai ser igual a mais 5. Ok? Então, pessoal, chegamos aí à resposta. Letra A, o NOx do enxofre mais 6. Letra B, NOx do fósforo mais 3. Letra C, NOx do manganês mais 7. E letra D, NOx do nitrogênio mais 5. Ok? Vamos aí agora para a atividade 2. Observe a reação química abaixo. Determine o NOx das espécies participantes. Indique onde houve oxidação e onde houve redução. Quem é o agente oxidante e qual é o agente redutor. Então, gente, tem uma expressão, vamos aí encontrar NOx de todos os elementos. Então, aqui, ó, Na, sódio, NOx, 0, substância simples. Potássio, né, é mais 1, metal alcalino e substância composta. Nitrogênio, eu não sei. Aqui, o oxigênio, menos 2. Então, a gente pode aí fazer uma conta rapidinho, ó. Tem um potássio, então mais 1 mais x menos 6. Isso aqui tem que ser 0. Então, o x, para zerar aqui, ele tem que ser o quê? Mais 5. Ótimo. Aqui, ó, menos 2 mais 1. Oxigênio é menos 2, sódio mais 1. Potássio, mais 1, menos 2. E aqui, nitrogênio, NOx, 0. Certinho? Vou até aqui agora, ó, mudar de cor. Vou pegar um vermelhinho. Quem tá mudando o número de oxidação, ó? O sódio tá aqui. O que tá acontecendo, gente? O sódio tá ganhando ou perdendo elétrons? Olha aqui. Tá indo de 0 para mais 1. Ele tá aqui, ó, perdendo elétrons. Então, a regrinha nossa, ó, porre. Quem perde elétrons, oxida. Então, aqui está ocorrendo o quê? A oxidação. Vou pegar outra cor aqui, ó. Vou pegar agora um verde. Qual que é o outro elemento que está mudando o número de oxidação? O nitrogênio aqui, ó. Está indo de mais 5 para 0. Aqui, ó, o sódio só circulando aqui para vocês verem, né? Então, se está indo de mais 5 para 0, ele ganhou elétrons. Quem recebe elétrons, reduz. Ótimo, pessoal. Então, nós encontramos o NOx de todo mundo. A gente, né, tá pedindo quem fez a oxidação, quem fez a redução, quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Então, vamos lá, ó. Responder aí, ó. Quem que sofreu oxidação? O Na, né? O sódio. A substância sódio você pode representar assim ou assim, ó. Na0, o elemento com NOx 0. Quem que sofreu redução? O N, né? Então, foi a substância, o KNO3, ou você pode representar também o N, né? Mais 5, ok? Foi ele que sofreu aí a redução. Quem que é o agente redutor? É quem oxidou. É o sódio. E quem que é o agente oxidante? É a substância que reduziu. Certo? Bem tranquilo, né? Então, aí, ó, acompanha aí todo o raciocínio desenvolvido na questão para vocês não ficarem perdidos. Ficou perdido? Volta a aula aí. Veja novamente o raciocínio, ok? Próxima atividade. O número de oxidação de um átomo pode ser calculado com base em sua eletronegatividade. Dentre as substâncias abaixo, o elemento químico que apresenta o maior número de oxidação é... Então, pessoal, para a gente encontrar aqui o elemento que tem o maior número de oxidação, a gente tem que calcular NOx de todo mundo. Então, vamos lá, vamos embora. Então, hidrogênio tem NOx fixos mais 1, porque está ligado aqui a metal, oxigênio menos 2. Aqui, ó,
Não sei, né? Nitrogênio não tem regra. Então, mais 1 mais x menos 6 tem que ser igual a 0. Então, x aqui eu encontro que vai ser mais 5, ok? Então, aqui, ó, o NOx do nitrogênio é igual a mais 5. Ferro tem NOx fixo? Não tem, mas o oxigênio tem, menos 2. Para que o sistema zere, vamos fazer aqui rapidinho, ó. Tem que ser mais 3, ó. Mais 3 vezes 2, mais 6. Menos 2 vezes 3, menos 6. Zerou, certinho. Prata, NOx fixo mais 1. Oxigênio, NOx fixo menos 2. Hidrogênio, NOx fixo mais 1. Olha, zerou, ó. Mais 1 menos 2 mais 1, 0. Sódio, substância composta metal alcalino, mais 1. Flúor, menos 1. Alumínio, NOx fixo, mais 3. Cloro, ausência de oxigênio, menos 1. Pessoal, quem que é o elemento que vai ter aí o maior número de oxidação? Maior número de oxidação é aqui, ó, mais 5, que é o nosso nitrogênio, letra A. Certo? Vamos então para a próxima atividade, atividade 4. Nos compostos ácido sulfúrico, hidreto de potássio, gás hidrogênio, água oxigenada e bicarbonato de sódio, o número de oxidação do elemento hidrogênio é respectivamente, então vamos aqui, ó, só calcular do hidrogênio, ó. Hidrogênio ligado a metal, mais 1. Hidrogênio ligado a metal, menos 1. Hidrogênio, substância simples, NOx, 0. Hidrogênio ligado a metal, mais 1. O hidrogênio aqui, gente, está ligado a quem? A metal, tá bom? Ele faz parte dessa, aqui, ó, é um sal que veio aqui a origem base e aqui veio a origem do ácido. Qual ácido? Do ácido carbônico, tá bom? A origem aqui, ó, é o H2CO3. Então, esse hidrogênio aqui, que resta, né, nesse íon bicarbonato, ele tá aqui ligado no carbono oxigênio aqui, tá bom? Nessa estrutura. Então, por isso que é mais 1. Então, mais 1, menos 1, 0, mais 1, mais 1, mais 1, menos 1, 0, mais 1, mais 1. Letra A. Certinho? Muito tranquila a questão. Vamos para a última questão para a gente fechar aqui, ó. O agente ativo dos alvejantes de uso doméstico é o hipoclorito. Então, gente, é aqui, ó, o ClO- é um íon composto. Nos processos de branqueamento, esse íon sofre redução. Então, informou aqui, ó, ele sofre redução. Se ele sofre redução, gente, então quer dizer que ele recebe elétrons, tá bom? Ó, regrinha lá, ó, porre. Perde elétrons, oxida, recebe elétrons, reduz, ok? O cloro, ele tem regra, gente, quando tá ligado ao oxigênio, não. E o oxigênio tem regra? Sim, ele é menos 2. Então, qual que é o NOx aqui do cloro, né? Vamos aqui rapidinho fazer, ó, X tem um oxigênio só, então 1 vezes menos 2, e a gente iguala a menos 1. Então, x igual a menos 1, menos 2 passa para cá, mais 2. Então, x igual a mais 1, ok? Então, gente, se esse cloro está sofrendo redução, ele está recebendo elétrons, ele está indo para um NOx menor, ok? Então, vamos lá. Letra A. A substância que sofre a ação do hipoclorito recebe elétrons. Gente, quem está recebendo elétrons é o hipoclorito, porque ele que está reduzindo. A substância que sofre a ação do hipoclorito é a reação que está sofrendo oxidação, ou seja, ela está perdendo elétrons, tá bom? Errado. Letra B. Ocorre diminuição do número de elétrons na sua estrutura. Não, gente. Se ele está reduzindo, ele está recebendo elétrons. Então, vai aumentar o número de elétrons na sua estrutura. O hipoclorito é agente redutor? Não. Se ele faz redução, né, gente, ele é o quê? É o que promove a oxidação. Então, ele é o agente oxidante, certo? Letra D. O hipoclorito é convertido em cloro elementar ou íon cloro. Então, gente, quem que é cloro elementar? É o cloro, né? Cloro elementar é cloro 0, NOx 0.
E o ioncloro é o Cl-, então o NOx aqui, ó, -1. Pode ser? Pode, gente, porque se aqui, ó, esse cloro, ele é +1, ele recebe elétrons, ele pode sim ir para cloro 0 ou cloro menos. Nas duas situações aqui, ó, está reduzindo o número de oxidação, está recebendo elétrons. Então, sim, é a resposta certa. E letra E, não ocorre transferência de elétron. Mentira, tá bom? Toda vez que tem uma óxido-redução, uma reação de óxido-redução, sempre haverá transferência de elétrons. Certo? Finalizamos aqui nossa aula com muito sucesso. Eu estou aqui muito agradecida por você ter ficado com a gente até nesse momento da aula e por isso vou trazer aqui uma novidade bem legal. O nosso projeto Eu Não Erro Mais tá aí sendo resgatado, mas com uma cara nova. Nossas aulas agora serão ao vivo, serão aulas gratuitas, aqui disponibilizadas no YouTube, todos os dias. Então, nós vamos aí fazer um projeto Enem completamente gratuito, com aulas ao vivo. Vocês aí, alunos do terceiro ano, vocês não podem perder. É a sua oportunidade de brilhar no Enem. E nós aqui da Escola Online, nós estaremos aí junto com vocês. Certo, pessoal? Então, muito obrigado. Se gostou da aula, ó, deixa o like aí para fortalecer. Se teve alguma dúvida, deixa aí no comentário, vai ser um prazer responder, tá bom? Se você achou que a aula foi muito rápido, gente, volta e veja novamente a parte, tá bom? Veja o nosso raciocínio aí em cada questão. E se teve dúvida na teoria, tá aqui, ó, na descrição do vídeo os links das aulas teóricas com outros exemplos. Vale a pena conferir, tá bom? Tchau, pessoal. Até a próxima semana.